Olá, boa tarde. Hoje continuamos nossos estudos sobre filas de prioridade, né, fazendo a segunda parte do vídeo, né, sendo a revisão agora recente, né, 2021. Como a gente viu na primeira parte do vídeo, ou seja, se vocês não assistiram, assistam, né, porque a gente já vai assumir que já tem uma parte bem explicada, como por exemplo a definição dos métodos de uma fila de prioridade. Isso a gente já definiu no outro vídeo, como esse método frente, insere e remove, né, desse tipo abstrato, fila de prioridade, mais esses métodos cria e libera, né, que são métodos auxiliares, e duas variáveis locais que nós temos aqui, que é um vetor, né, de elementos, né, que comporta, nesse caso, max n elementos. Estou botando aqui um vetor alocado estaticamente, né, e um contador n que diz quantos elementos você de fato tem nessa sua implementação de fila de prioridade, que a gente está chamando de heap. Né? A gente já viu algumas propriedades desse heap, algumas operações de maneira teórica, e agora vamos ver de maneira implementação pura. Então vamos lá. Esse heap, esses métodos auxiliares de cria e libera, basicamente o cria seta o número de elementos para zero, porque a gente não tem nenhum tipo de dado dinâmico para alocar, né? E o libera também não tem o que fazer nesse caso. Relembrando que esse heap, né, ele está organizado como se fosse uma árvore mesmo, né, na qual a gente tem aquela propriedade de que os pais são sempre mais prioritários que os filhos. E nesse caso a prioridade a gente está assumindo pelos menores, né? Ou seja, o 3 é menor do que 10, 3 é menor do que 7, tá ok. Isso vale para qualquer nó. O 11 é menor do que 14, o 11 é menor do que o 12. Então, naturalmente, se a gente tem uma estrutura de prioridades dessa maneira e nossa estrutura está organizada como um vetor, né, então a gente está representando essa árvore aqui, né, desse heap por níveis, naturalmente o mais prioritário vai estar na primeira posição. Então, para a gente achar quem está na frente dessa fila de prioridades, basta pegar o primeiro elemento do vetor. Lembrando que a gente também nesse ponto já estudou complexidade assintótica, e a gente sabe que isso aqui então é uma operação em tempo O de 1. O que isso significa? Em tempo constante. Né? Isso aqui não independe da quantidade de elementos que a gente tem no vetor, o que é muito bom. Vamos apresentar também alguns métodos auxiliares. A gente tem o método pi, que calcula quem é o pai de uma certa posição, dado que a gente está adotando essa representação por níveis, né? Que basicamente é uma divisão por 2, né, truncada, e a gente subtrai 1 também aqui devido à nossa forma de contagem. Como por exemplo, o elemento 19 está aqui, né? Quem é o pai dele? É o 10, né? Vocês podem conferir que subtraindo 1, 3, né, dividindo por 2, 1,5, truncando 1. Então a gente sabe, né, que o pai é esse elemento 10. E o mesmo vale para qualquer outro elemento aqui. Por exemplo, o 11, você pode refazer essa conta, né, também. 3 menos 1 daria 2, sobre 2, 1 cairia aqui também. É o mesmo pai, inclusive. Né? E o mesmo vale para os demais elementos. Lembrando por que isso aqui é uma divisão por 2? Porque por ser um tipo de árvore completa, né, a gente tem a cada nível, e por ser uma árvore binária, a cada nível você dobra a quantidade de elementos existentes. Né? E a gente está assumindo uma árvore completa como aquela definição do Nist, né, que eu passei para vocês. Então a gente quer também que seja completamente preenchido da esquerda para a direita no último nível. Então o nosso vetor nunca tem lacunas. Já o método filho, ele faz o contrário do método pai. Ele multiplica por 2 e soma 1. E assim você encontra o primeiro filho, o filho à esquerda. Por exemplo, fazendo o contrário, quem é o filho à esquerda do 10? O 10 está na posição 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Você cai aqui no 11. E para você achar o filho 2, né, o filho direito, basta você encontrar o filho 1 e somar mais 1. Né? Ou repetir essa fórmula aqui somando 2. Então, nesse caso, você cairia no 19. Naturalmente, o filho esquerdo está sempre à esquerda do filho direito aqui, e vai estar à esquerda no vetor também, né? Por apenas uma posição. Entramos então num método bastante importante, que é o método SOB. Esse método SOB é capaz de movimentar para cima qualquer elemento que você colocar nesse vetor. Supondo que você coloque aqui um elemento de alta prioridade, como por exemplo o elemento 1, o que aconteceria com você colocando 1 aqui? Né? Esse 1 ele precisaria de subir, como a gente viu que a gente vai também conferir agora no método de inserção,
Mas o que significa subir? É comparar esse elemento, né, você dada a posição dele no vetor, compara com o pai dele. A gente sabe que 1 é mais prioritário do que 35, né, porque a gente está usando prioridade para os menores. E a gente vai trocar esses dois elementos. E vai repetir então, né, naturalmente o 1 viria para cá, o 35 viria para baixo, e a gente vai repetir esse processo até chegar na raiz da árvore. Ou até a gente não precisar mais. Né? Se a gente adicionasse, por exemplo, o elemento tipo 9, ele não subiria mais do que um nível. Né? Já o 1 ele vai subir até a própria raiz. Então esse processo começa por uma dada posição. Né? A gente vai usar aquele método pi para descobrir qual é a posição do pi. A gente vai ver se essa posição é maior do que 0. Por quê? Porque a gente não está interessado em subir mais, né, do que a própria raiz. Né? Isso ficaria inclusive negativo. Né? Então a gente para quando o filho, né, a posição de referência nossa, foi igual a 0 ou menor do que 0. Então, enquanto essa posição for maior que 0, a gente vai comparar a posição, lembrando que elementos, né, é onde está armazenado nossos dados, a gente viu ali no slide anterior. Vamos comparar se o filho é maior ou igual ao pai. Se isso for verdade, acabou o método, porque a gente não precisa mais subir. Caso contrário, você vai invocar um método de troca, que troca a posição P e a posição pos desse vetor elementos. Naturalmente, a gente vai repetir esse processo agora e vai atribuir para o novo filho, né, a posição P do pai, e vamos recalcular o pai a partir dessa nova posição de filho, ou seja, iterando para cima esse método. Vamos analisar em termos de complexidade esse método. A gente sabe que essas operações aqui são todas constantes. Né? Uma operação constante, isso aqui também é constante. E a gente está querendo analisar também, naturalmente, o pior caso. No melhor caso, o que aconteceria? A gente, naturalmente, abortaria na primeira condição, no primeiro if aqui. Né? Ou seja, seria uma condição favorável em que a gente está adicionando um elemento de baixíssima prioridade aqui. Por exemplo, se eu adicionasse o elemento 1000 aqui, ele nunca subiria, porque ele nunca seria mais prioritário que nenhum pai. Então, a gente, já pensando pelo pior caso, a gente vai ter que repetir isso aqui até chegar na raiz. Né? Então, a gente vai efetuar trocas, que são constantes também. Isso aqui é constante, e o cálculo do pai também é constante. Tudo aqui é constante. A única coisa aqui que não é constante é esse laço de repetição, que vai repetir quantas vezes. Né? A pergunta é, quantas vezes eu vou entrar nesse laço de repetição? Naturalmente, a gente está dividindo por 2, como vocês viram que o método pi, ele pega a quantidade de elementos n e divide por 2. Se você repetir sucessivas divisões de n por 2, isso dá algo que a gente também viu na parte de complexidade, né? Vai dar naturalmente um log. Né? Até porque a gente sabe também que a altura da árvore é logarítmica, por ser uma árvore completa, né? Um log na base 2. Então, a gente sabe que a complexidade disso aqui depende da altura da árvore, que é logarítmico, o que é muito bom, porque é muito melhor do que n. Né? É uma quantidade que cresce bem pouco, né? Essa função log. Então, como é que a gente insere? Para inserir, basta colocar o elemento novo na última posição, como a gente fez aqui. Né? Colocamos aqui um novo elemento e incrementamos o número de elementos da contagem e chamamos o método sobe. Então é basicamente isso. Se a gente for sortudo, né, no melhor caso, esse sobe vai executar em tempo constante. Por quê? Porque a gente vai ter muita sorte e nunca vai subir nada. Mas se a gente for azarado, né, esse método aqui vai executar em tempo logarítmico, como a gente viu no slide anterior, que é a altura da árvore. Beleza, vamos ver agora o método desce. Já o método desce, ele opera de maneira oposta ao sobe. Né? Então a gente vai partir de uma posição dada e a gente vai calcular o primeiro filho dessa posição e vamos repetir isso aqui enquanto exista, né, esse elemento filho. Nesse caso a gente está aumentando, né, o valor aqui, diferente do sobe que a gente estava diminuindo, né, dividindo por 2, que a gente está multiplicando por 2. Então pode chegar uma hora que a gente não tem filho, porque o filho, né, cai fora do intervalo, né, desse vetor. Ou seja, você pode chegar em uma folha, naturalmente, que é onde isso aconteceria. Então, a primeira pergunta é, qual dos dois filhos é mais prioritário? Imagina que a gente quer descer, imagina que esse 3 aqui na verdade fosse um 30, né? E aí, a gente quer descer esse 30, né? Mas quem é que vai subir? Né? Quem que vai substituir o 30?
a gente tem um filho direito que é mais prioritário que o filho esquerdo. Então, nessa primeira contagem, a gente encontrou o f, que é o filho esquerdo. A gente vai saber agora se um filho direito existe, né, através desse if, e vai saber se ele de fato é mais prioritário do que o filho esquerdo. Se for verdade, a gente vai trabalhar não com o filho esquerdo, mas com o filho direito. Ok, já decidimos qual dos filhos a gente vai trabalhar. Então agora a gente vai perguntar se o filho é mais prioritário, é menos prioritário que o pai. Se for, a gente cancela, porque ele não precisa mais descer. Caso contrário, né, caso ele seja de fato mais prioritário que o pai, a gente vai fazer uma troca do filho com o pai, nesse vetor elementos, e vamos seguir o método, dizendo que a nova posição de referência é o filho, e vamos recalcular o filho esquerdo aqui, né? E vai ser um processo iterativo também, como a gente viu no SOB. Tudo isso aqui também tem tempo constante, né? Isso aqui executa em tempo constante, né? Todas essas operações aqui, esse condicional, né? E a gente, naturalmente, se for sortudo, esse método cancela nesse if, ou seja, você nunca vai descer muito, mas se você for azarado, você vai descer até o máximo da altura da árvore. Então você vai repetir esse processo aqui, esse while, né, multiplicando por 2 aqui nessa etapa de cálculo do filho, quantas vezes? Né? De novo, você vai estar limitado à altura da árvore. E se você fizer uma continha também, você pode ver que a multiplicação sucessiva por 2, né, nunca excede log de n vezes, né, para n posições, porque isso é o inverso de uma exponenciação. Naturalmente, para remover um elemento, como a gente viu na parte teórica, na parte 1 da aula, basta a gente trocar, né? Vamos supor que eu quero eliminar esse 3, né? Basta eu trocar ele com o último elemento, né? Então vamos trocar o elemento 0 com o elemento n-1 no vetor de referência elementos, vou reduzir o n e vou pedir para descer, porque a nova raiz, o 44 no caso, ela estaria com a prioridade errada. Então ela teria que descer, e naturalmente ela desceria aqui, né, trocando com o filho mais prioritário, e depois esse processo seria repetido, né, e desceria novamente aqui, trocando com o filho mais prioritário, que seria o 8. Então pararia aqui, né. E no final a gente retorna o elemento na posição n. Então note que a gente não excluiu ele, né, a gente só trocou aqui, né, e ele pode inclusive ficar quietinho nesse vetor, porque, né, na prática a gente já tem esse vetor pré-alocado. Então a gente não está excluindo de fato esse elemento do vetor, né? A gente está só alterando, né, a nossa variável n, que estabelece o limite, né, do nosso heap. Então ele terminaria aqui, por exemplo, né, de maneira virtual. Entramos agora em um método bastante interessante, que é o método de construção do heap, né, diretamente através de um vetor. Imagine que você já tem, né, um conjunto de dados e você quer simplesmente construir um heap. Isso aí é chamado na literatura de heapify, né? E aqui a gente também está chamando de um método de construção. E é um método iterativo que pode ser feito tanto através do método sobe quanto através do método desce. O método sobe, cada método sobe, né, vai custar no máximo o nível do nó, enquanto o método desce vai custar no máximo a altura do nó. E aqui a gente coloriu, né, por altura cada um desses nós de uma árvore completa. Vocês podem ver que esse vermelho ele tem uma altura 5, né? O azulzinho tem a altura 4, esse roxo, né, tem a altura 3, esses 3 roxinhos têm a altura 3, cada amarelo tem a altura 2 e as folhas têm a altura 1. Observe também que essas folhas são sempre, em uma árvore completa, metade da nossa árvore. Então, ou seja, a gente tem muito elemento com altura muito baixa. Isso vai motivar a gente da seguinte maneira. Ora, se eu posso construir um heap usando métodos de sobe ou métodos de desce, vai ser melhor usar os métodos de desce. Porque se eu começar a descer, né, e como a altura é muito pouca, que na maioria dos elementos, eu vou tirar mais benefício, né, do que naturalmente se eu mandar todo mundo subir. Então esse aqui é o espírito, e a gente vai provar isso também. Primeiro vamos mostrar como é que fica a construção de um heap com o método sobe. Então estou considerando aqui n igual a 31 elementos, né? E eu vou operar sequencialmente com o sobe a partir da raiz em diante. Mas note que eu não preciso de fato chamar o método na raiz, porque a raiz não tem para onde subir, né? Então a gente já começa do 1, do índice 1, né? Vou ignorar esse índice 0 aqui. Então eu tenho o meu vetor, ignoro o meu 0 e começo daqui. Chamando o método sobe no 1, depois no 2, no 3, no 4
né? Naturalmente isso aqui eu estou só representando o índice, eu não sei qual é o valor que tem aqui. Então poderia ser que ao chamar o sobe no 1, ele tomaria o lugar da raiz, depois o 2 também, se a gente for azarado, né, naturalmente. No 3 aqui pode acontecer dele subir de novo, agora 2 posições, o 4 também. Então percebem que nessa estratégia, quando a gente chegar nas folhas, se a gente for muito azarado, cada folha vai subir até a raiz, né? E aí, o que vai acontecer? Como a gente tem n sobre 2 elementos que estão aqui, né? Agora eu estou considerando uma árvore perfeita, né? Para ficar até mais fácil. Esses n sobre 2 vão incorrer com certeza em log de n trocas, né? Porque eu sou azarado, né? Eu estou no pior caso. Então eu já tenho naturalmente o método O de n log de n, né? Então eu não preciso nem aprofundar mais nisso, porque o método prático já me deu essa garantia, dado que n sobre 2 vezes log de n já é um método O de n log de n. E isso é meio natural, né? Mas a pergunta é, será que a gente não consegue uma coisa melhor? Então, antes de entrar no método desce, vamos formalizar esse algoritmo. O constrói sobe, né, vai partir de um vetor de entrada com o tamanho n. A gente primeiro vai copiar, né, esses elementos aqui para o meu vetor local. Depois eu vou setar minha variável n. E depois, a partir da posição 1 até n, eu vou invocar o método sobe. Agora eu vou repetir essa análise, mas com o método desce, que é bem mais interessante. Então vamos construir de novo um heap de tamanho 31 com o método desce, tirando vantagem de que metade das folhas, n sobre 2, vai ter altura 1. Então elas não vão precisar de troca alguma, dado que eu estou falando de descidas, não de subidas mais. Então o método vai operar sequencialmente também, mas em ordem decrescente, a partir da metade para trás, que seria o elemento 14 aqui, né? Tipo 14, 13, 12, 11, 10. Então eu não preciso operar o desce em todas essas folhas, eu já poupei muito esforço. Então agora eu vou mandar descer cada uma dessas, né, dos pais das folhas, né? E é claro, eu também vou chegar numa situação, que se eu for muito azarado, que a raiz vai descer log de n passos. Mas olha que interessante, eu só tenho um único elemento que é capaz de fato, consumir log de n trocas, que é o contrário da situação anterior, que eu tinha n sobre 2 elementos que com certeza consumiriam log de n trocas. Então a gente pode ver que nesse caso, a complexidade, se a gente chamar isso aqui também de n log de n, a gente está superestimando, porque só tem um único elemento de fato que é logarítmico, né, em custo. Os outros aqui, metade, tem um custo constante para fazer a descida, e outros é muito próximo aqui também. Mas agora, quanto será que dá? Será que essa complexidade ainda é n log de n ou será que é um pouco a menos, né? Então a iteração também vai seguindo agora para trás. Desce o 14, desce o 13, desce o 12 e assim até chegar na raiz. Vamos visualizar esse método, então, de novo. O método constrói e desce a partir de um vetor de entrada, né? Vai copiar também um a um os elementos para o meu vetor interno. Eu vou setar minha variável n. E agora eu vou operar da metade para cima, né, operando descidas, né. Note que esses códigos também estão disponíveis na página do curso, né, que você pode visualizar e testar de maneira mais fácil. Vamos analisar então por que esse método de heapify com desce é preferível em cima do heapify com sobe. A gente vai considerar então a árvore com n nós e naturalmente a altura de log de n níveis. No nível 1, a gente vai ter um único nó, que é a raiz, né? E ela vai efetuar h-1 trocas. Note que eu estou usando h em vez de log de n, né? Até para simplificar aqui as representações. Então eu tenho um nó que faz h-1 trocas. Por que -1? Né? Porque no pior dos casos, né, eu só vou trocar uma vez, 2 vezes, 3 vezes aqui, né? Quer dizer, desculpa, 4 vezes, né? Sendo que o meu log aqui seria 5. Né, para esse exemplo aqui com 5 níveis. Então só h-1 trocas. E no segundo nível eu tenho 2 nós que fazem h-2 trocas. Note que nas folhas, né, a gente tem 2 elevado a h-1 elementos que fazem 0 trocas, né, porque eu não tenho com quem trocar aqui para baixo. E no penúltimo nível, né, eu tenho 2 elevado a h-2 elementos que fazem somente uma troca.
Então o que eu quero é fazer um somatório de tudo isso aqui. Eu quero saber quantas trocas de fato eu vou fazer. E esse somatório está representado aqui, né? Então eu vou somar de 1 até h-1, né? 2 elevado a i menos 1, que é o número de elementos, e por h-1, que é o número de trocas que eu faço para cada um desses elementos. Então está generalizado aqui. Agora, como é que eu resolvo esse somatório, né? Então a gente já praticamente já descobriu, né, a solução, mas é difícil calcular isso aqui, ó. Eu sei, né, que, vamos demonstrar, né, que esse somatório vai dar 2 elevado a h menos h mais 1. Né? E eu vou levar em consideração, né, o fato de que o somatório de 0 até m de 2 elevado a i é 2 elevado a m mais 1 menos 1. E isso pode ser facilmente visto, né, por lógicas binárias. Né? Se você sabe que se você tiver um conjunto binário com um conjunto de uns, né, basta incrementar mais um bit, né, que você vai chavear esse novo bit, né, se você enxergar isso como um vetor binário, né, que é o que a gente também mostrou, a gente mostra em curso de programação, nesse caso. Beleza, então, para resolver esse somatório, eu vou desmembrar cada linha i, né, abaixo, né, desse somatório, e vou colocar as h-i ocorrências, né, com o valor 2 elevado a i menos 1, que é o que eu estou fazendo no somatório. Então, eu estou indo de i igual a 1 até h menos 1. Então, eu estou representando visualmente o meu somatório. Né? Então, para o i igual a 1, o que eu estou fazendo? Né? Eu tenho 2 elevado a 1 menos 1 aqui, que é 0. Né? 2 elevado a 0, que é igual a 1. Né? Então, eu tenho 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, h menos 1 vezes, que é o que está escrito aqui. Né? H menos i vezes. Já para o i igual a 2, eu estou somando 2 elevado a 2 menos 1, que seria 2, quase a mesma quantidade, mais 1 a menos, né? Então, ou seja, h menos 2 vezes. Né? Então está aqui, 2 mais 2 mais 2, h menos 2 vezes. Repito para o i igual a 3, para o i igual a 4. Estou generalizando aqui para o meu i e aí colocando para o final do meu somatório. O que isso me interessa? Vamos somar agora por colunas. Né? Vamos pegar essa tabelinha nossa e fazer um somatório por colunas. Somando por colunas, eu vou perceber que cada coluna minha é um somatório também, nesse caso, i de 0 até h menos 2, de 2 elevado a i. Né? Naturalmente, na próxima coluna, até h menos 3, por quê? Porque eu estou reduzindo aqui um em altura. Né? Aqui, eu já vou ter até 3, né? Até 2 elevado a 3 aqui, que seria 8. E vou fazendo isso até chegar o i de 0 até 0, né? Que seria essa única coluna que só tem um único elemento. Beleza? Agora, isso aqui parece muito com essa informação que a gente tem. Né? Então, a gente já sabe computar um somatório básico de 2 elevado a i. Então, o que a gente faz? Vamos usar então, essa propriedade aqui. Né? Então, vamos resolver cada um desses somatórios, colocando 2 elevado a h menos 1 aqui, 2 elevado a h menos 2, menos 1 aqui. E quantos menos 1 eu vou ter? Né? Eu vou ter h menos 1, note que eu estou fazendo aqui, né, de 1 até h menos 1. Né? Então, eu vou ter h menos 1 uns, né, que estavam aqui. E isso restou as potências, né, que, de novo, eu vou ter um novo somatório aqui, né, que é o somatório de 0 até h menos 1, subtraindo aquele h que sobrou. Né? Note que agora também eu já vou resolver isso e vamos ter o resultado esperado, que é 2 elevado a h menos h mais 1. Note que meu h é log. Né? Então, quanto é que dá 2 elevado a log de n, né, menos um log de n? Então, aplicando agora o nosso log, a gente vai ter que a nossa altura é logarítmica, é O de log de n. Então, 2 elevado a 1 O de log de n aqui, menos uma coisa logarítmica também, então isso aqui vai dar no máximo uma coisa linear. Né? Então, a gente demonstrou que isso aqui é linear, então é muito melhor do que n log de n. E na prática, né, inclusive no site você pode encontrar esse exemplo, para n igual a 31 e h igual a 5, você pode ver na prática que a gente faz 8 vezes uma operação de custo 1, que são aqueles antepenúltimos, os elementos no penúltimo nível, né, e vai subindo. Quanto menos elementos você tem, mais custoso fica. Até que você chega na raiz, que é o único elemento, e faz 4 trocas. Isso dá no total 26 trocas, que também dá certinho com a nossa fórmula. Né? Você pode verificar que isso deu exatamente n menos log de n.
mais um. E isso também está disponível na nossa parte de materiais. Um agradecimento ao professor Fabiano Oliveira, do IME-UERJ, pelo embasamento dessa prova. E assim finalizamos essa parte de filas de prioridade. Muito obrigado, pessoal.